Desde quando eu comecei essa fase de estudar para o vestibular até hoje, eu percebo que eu errei muito. E foi somente percebendo esses erros, analisando e corrigindo eles que eu consegui melhorar em diversos aspectos. Tanto em acertos no próprio vestibular, quanto em rendimento, produtividade. E meu Deus do céu, me economizaria tanto estresse e paciência se tivesse alguém para pegar todos os erros que eu já cometi, todas as dicas que eu aprendi quebrando a cara, chegasse alguém para mim e falasse, ó, não faz isso aqui porque não é legal, faz isso aqui que vai te ajudar muito. Pois é, eu vim ser essa pessoa aí pra tu. Eu vim te contar todas as dicas que somente errando eu percebi. Dicas que literalmente mudaram minha vida com relação aos estudos. Eu não tô nem exagerando. Sério, dica de amigo. Tu vai perder o quê? Minutos do teu dia pra poder ver esse vídeo que pode mudar teus estudos. Então fica aqui comigo, deixa o like aí embaixo pra levar esse vídeo pra mais pessoas e se inscreve que a gente tá quase em 70 mil. Outra coisa antes de falar as dicas é que essa semana tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal em collab com os meus amigos Fabi, Lucas, Mariana e Poliana. Vou deixar o link do vídeo deles aqui na descrição. Ó, eu separei as dicas aqui e são coisas que eu olhando pros meus anos de cursinho, pros meus anos de ensino médio, eu fazia e eu pensava que era a coisa mais certa do mundo. O pior de tudo tá aí. Quando a gente tá fazendo algo de errado nos estudos, muitas das vezes a gente não vai perceber somente analisando. Precisa que alguém de fora veja, precisa que ocorra alguma reprovação, alguma nota baixa. Então, ou alguém te avisa ou tu erra pra aprender. Mas como tu vai ver esse vídeo aqui até o final, tu não vai precisar disso, né? Porque eu já vou te contar toda a minha experiência. A primeira dica parece meio besta, mas quando você começa a colocar em prática, você vê o quão diferente fica o seu dia, o quão diferente fica seu ânimo, sua produtividade, seu rendimento. Que é o quê? Planejar o seu dia antes de começar os seus estudos. Ou seja, acordei ali, tomei café, sabe? Ou um dia antes, quando você planeja um dia antes do seu dia, é muito mais provável que você cumpra. Isso são dados científicos. É uma coisa que ajuda demais a você ter consciência de uma obrigação, a você ter responsabilidade, a você começar o dia falando, ó, meu dia não vai ser folga não, eu tenho coisa pra fazer, e se ninguém fizer por mim, eu não vou fazer. Isso é uma coisa que no começo eu não fazia, eu não chegava e colocava, hoje eu tenho que estudar tal matéria, hoje eu tenho que estudar tal coisa, ver tal aula, e simplesmente eu ficava perdido. Eu acordava e eu ainda ficava, sabe, processando, mas quando eu peguei, coloquei tudo no papel, ficou tudo muito mais claro e a minha vontade de fazer as coisas também surgiu. Porque, velho, não tem coisa melhor do que tu chegar no fim do dia e colocar lá um check com as coisas que tu cumpriu. E outra coisa também que parece besteira, mas nessa dica ainda e muda muito tudo, é você ser específico nas suas metas. Quanto mais específico, mais fácil vai ser de cumprir. Por exemplo, em vez de tu colocar, hoje eu tenho que estudar física, não, tu coloca, tenho que ler tal página até tal página da apostila de física sobre tal matéria, tenho que fazer X questões e corrigir essas questões sobre tal assunto. Tá entendendo? Ser bem específico nas tuas metas, que aí vai facilitar tudo. A próxima dica, que eu acho que muita gente que me acompanha aqui vai se identificar, é: não adianta você ter a matéria copiada num caderno, numa folha, se ela não tá na sua mente. Isso parece uma coisa meio besta, mas a gente cai muito nessa armadilha. A armadilha de você ver a aula, faz anotação. Praticamente as coisas que você entendeu, as coisas que você achou importantes da aula vão estar no papel? Vão, mas elas vão estar na sua cabeça? Será que se alguém chegar pra tu e perguntar, ó, tal coisa dessa aula, tu lembra? Tu não vai lembrar. Por quê? Quando a gente escreve, a gente faz uma anotação, é o que o pessoal chama de ilusão de aprendizagem. É como se a gente tivesse a sensação de ter aprendido aquilo, mas a gente real não aprendeu. Então, o que é que você pode fazer para mudar isso? Mudar o seu método de estudo. Eu vou postar um vídeo ainda, se vocês quiserem, inclusive, mais detalhado, mais aprofundado sobre esse assunto, que são métodos de estudo. Comenta aqui que eu vou trazer, porque eu já testei vários e hoje eu encontrei um método que me ajuda muito mais do que os que eu usava antes. E uma coisa muito massa que ajuda você a ter essa sensação de realmente aprender, a você ter certeza que você aprendeu, é você raciocinar sobre aquilo que você estudou. Uma coisa que eu gosto muito de fazer... Eita, mexeu aqui. Uma coisa que eu gosto muito de fazer para ter certeza de que a informação, ela não tá somente ali escrita, ela não tá somente na aula, mas tá na minha mente. É o quê? Sempre que eu termino a aula, eu paro assim comigo mesmo, falo sozinho. Eu falo, ó, o que é que teve nessa aula aqui? O que é que eu vi nessa matéria? O que é que eu vi nessa teoria? E eu simplesmente recapitulo sem consultar nada, sem consultar livro, sem consultar caderno. Eu meio que vou relembrando as informações por mim mesmo. Esse ato de você forçar a memória é algo comprovado cientificamente que vai reter aquele conhecimento por mais tempo no seu cérebro. Então é algo que ajuda real mesmo. A terceira dica é: estudar somente aquilo que te agrada é a maior armadilha que você pode cair. Eu entendo você. A gente chega da escola, a gente chega da aula do cursinho, cumpriu lá as coisas de aula que a gente tem pra fazer, chega o momento de estudar, né? A gente sabe que, tipo, estudar é você tá ali, você o livro, você a matéria, você a apostila,
seu estudo sozinho. E aí, naquele momento de estudar, vamos lá, eu não gostava de geografia no meu ensino fundamental. Chegou no ensino médio, eu não estudava para geografia direito, porque eu não gostava muito. Só que aí teve um professor que ele meio que me forçou a estudar. Ele passava muita coisa, ele passava muito exercício, muito teste, e eu me senti forçado a estudar geografia, senão eu não ia dar conta de passar de ano mesmo. E foi daí que eu tirei essa lição de que eu preciso dar mais foco àquelas coisas que eu não gosto. Porque pensa comigo, física é uma matéria que quase ninguém gosta. Se eu não gosto, eu não vou estudar muito. Se eu não estudo muito, é onde eu tenho mais dificuldade. E é isso que vai nos atrapalhar no vestibular, na prova, em qualquer coisa que a gente for fazer. Aquilo que a gente tem dificuldade. Então dá uma ênfase maior, dá uma atenção maior àquelas coisas que tu não gosta de estudar. Porque assim, a tua dificuldade, quando tu se dedica muito, vai se tornar uma facilidade com o tempo. Lembra desse professor de geografia que eu falei? Hoje, geografia, eu erro menos do que, por exemplo, história, que é uma matéria que eu sempre gostei. Eu sempre acerto as de geografia. Por quê? Porque acabou que eu estudei tanto, eu percebi que era uma dificuldade minha, eu estudei tanto que se tornou uma facilidade. E acaba que fica tudo muito equilibrado, sabe? O quanto antes tu criar essa maturidade de encarar tuas dificuldades, lidar com as coisas que tu não gosta e com as coisas que tu sabe, pena para aprender, vai ser tudo mais fácil. A quarta dica é: métodos de estudo ativo vão sempre ser melhores que métodos de estudo passivo. Quando eu falo estudo ativo, eu falo em estudo que tem interação. Não é somente eu estar recebendo informação, não é somente eu estar vendo uma aula, eu estar copiando uma apostila, não. Método de estudo ativo é você raciocinar. Por exemplo, estou estudando pela apostila, eu trocar as palavras, eu colocar para o meu vocabulário, isso aí já torna um método de estudo passivo, que seria somente tu ler a apostila, para um método de estudo ativo, que seria tu raciocinar em cima das informações, sabe? Tu fazer associações, tu realmente pensar sobre aquilo que tu tá aprendendo. Vou dar outro exemplo. Quando eu vejo aula e eu não faço anotação, que é bem raro, mas acontece, 5 em 5 minutos eu paro a aula. Eu vejo as coisas que o professor tá falando e aí eu paro e falo, tá, mas o que é que ele falou agora? Sem consultar, sem nada. Eu, com a minha mente, eu falo, tá. E eu tento relembrar as coisas. E isso vai deixando tudo muito mais fresco na minha mente, porque a gente vai raciocinar sobre aquilo. Então priorize métodos de estudo ativo. No meu ano de 2021, eu fiz o Enem e meu estudo foi basicamente métodos de estudo ativo. Eu fazia muita questão, muito simulado, muita revisão por meio dos erros, e foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque me deixou um estudante melhor em vários aspectos. Pra quem me acompanha aqui sabe que desde 2019 eu uso a Sala de Saber como cursinho online, tanto para aprofundar quando eu estava nas fases ali do ensino médio, matéria de ensino médio, quanto a parte mais estratégica do Enem, sabe? Tipo a questão de você conhecer as habilidades e competências. Um diferencial muito grande da Sala de Saber é que o próprio professor, no tempo de aula, ele convida você a raciocinar sobre o assunto. Por exemplo, ele passa um tempo ali falando, tal coisa, a matéria em si. E depois ele chega e fala da matéria de outra forma, ele chega e faz tipo perguntas retóricas para convidar você a pensar sobre aquelas coisas que você falou. A sala tem esse diferencial muito grande, porque as aulas de lá são realmente para tu aprender. Inclusive, se tu tá procurando uma plataforma de estudos, o curso online para esse ano de 2022, vem pra sala. Eu estudo lá desde 2019 e recomendo muito. Vou deixar o link deles aqui na descrição, e eu tenho um cupom de desconto, que é Roberto, tu ganha 10%. A quinta dica é aquela coisa do perfeccionismo. Eu era aquela pessoa que estava acostumado a tirar notas muito boas nas provas, a fazer sempre tudo que os professores pediam. Cheguei no cursinho, eu tinha mais liberdade de escolher até se eu iria estudar ou não no dia. E nisso, a gente cai na procrastinação, a gente se depara com aquele tanto de matéria para estudar e fica, meu Deus, não vou conseguir fazer nada aqui, e nem começa a estudar. Só que uma coisa que a gente precisa entender o quanto antes é que é melhor estudar uma coisa do que não estudar nada. Sabe aquele dia que tu tá zero a fim de estudar? Pega uma matéria que tu gosta, pega uma coisa ali que tu sente facilidade, pega alguma coisa que é agradável de estudar, eu tenho certeza que existe. E aí começa por isso, começa a colocar só essa meta no teu dia. Se tu fizer isso, pronto, acabou. Depois que tu fizer isso, vai dar vontade de fazer mais coisas. E é sobre isso, a gente começar pelas coisas que são mais fáceis assim, pra dar aquele ânimo, pra dar aquele gás. E é muito melhor tu estudar essa coisa que é fácil do que colocar 10 difíceis e não fazer nenhuma, tá entendendo como eu quero falar? A sexta dica é: sua produtividade nos estudos, seu rendimento nos estudos vai ser algo totalmente relacionado com a sua fase fora dos estudos. Como assim? O que você faz quando você não está estudando vai influenciar diretamente em como você vai sair enquanto estuda. Vou explicar. Quando eu estou estudando, eu tenho que ter
resistência de diversas formas. Resistência mental, pra gente estar ali, ó, bem, de boa, sem nada, tranquilo, estudando. Resistência física, pra gente estar, ó, sentado, não ter dor de coluna, não sentir muitas dores. Resistência de diversos aspectos, inclusive pra gente conseguir ficar focado por várias horas. A gente precisa ter o estudo como um hábito, e isso é uma forma de resistência. Mas pra você adquirir essa sanidade, sabe, esse estudo saudável, esse estudo que rende, como você fica quando você não tá estudando, vai influenciar diretamente. Teu horário de sono, tua noite de sono, sabe, tua higiene do sono influencia nisso. Se tu não dorme bem, tu não aprende bem, teu cérebro não consegue reter informações a longo prazo. Outro exemplo que antes eu achava muita besteira, mas hoje eu percebo a importância: exercício físico. O exercício físico é basicamente o momento que tu não tá pensando em estudo, tu tá ali, ó, focado na tua dor. A pessoa tá ali morrendo fazendo exercício, ela tá pensando em tudo menos estudos, e se torna uma forma de descanso, porque o nosso corpo, ele produz hormônios durante o momento de exercício físico que são muito bons pra gente, inclusive pra gente ficar feliz, pra gente ficar, tipo, saudável. Então, façam coisas que te deixam bem. Quando você não estiver estudando, você precisa não pensar em estudos. Ler um livro, mexer no celular, qualquer coisa que tu queira fazer aí para não pensar em estudos é o ideal. Agora, passar o dia inteiro no celular não é descanso. Já vou desmistificando logo isso aí, que eu pensava que era, mas quebrei a cara porque não é. Na verdade, como é que acontece? O descanso, ele é tudo aquilo que não puxa muito do nosso cérebro, que não fica ali, ó, sabe, sendo bombardeado de informações, assim como nos estudos. E quando tu tá ali no celular, tem muita informação todo momento, então acaba que tu sai mais prejudicado do que beneficiado. Então, as dicas de descanso para tu fazer que são saudáveis acaba que conversar com a tua família, conversar com as pessoas da tua casa, conversar com algum amigo teu, ler. Eu gosto muito de fazer devocional quando eu não tô estudando, fazer exercício físico, meditação, caminhada, enfim, essas coisas aí que acho que vocês já estão cansados de saber. Mas ó, se liguem que é algo muito importante pros estudos, inclusive. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Ó, como eu sei que nem todo mundo vai ver o vídeo até aqui, se tu viu o vídeo até aqui, tu vai comentar: aprendi com o Roberto. Comenta aí, porque ó, eu tô aqui dando meu testemunho, minha experiência com as coisas que eu aprendi durante esse tempo aí de estudos, de cursinho e tal, de vestibular. Então comenta: aprendi com o Roberto, que eu vou saber que tu é uma pessoa incrível, que viu meu vídeo até o final, e vou conversar contigo pelos comentários. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.